esse concerto de poesia da estação, que a gente sempre realiza no último sábado do mês, né? Por vários motivos, tenho pelo menos 2 motivos importantes. Que a Estação das Letras, no mês de abril, completa 26 anos estamos de aniversário, então todos os nossos eventos, o IEL, que é a Estação das Letras, agora IEL, Instituto Estação das Letras, né? Estamos fazendo 26 anos, então o mês todo foi um mês de comemorações, né? E a presença de um poeta como o Leonardo Frois, assim, nos enche assim, de alegria, de orgulho, de alegria. O Leonardo está fazendo aniversário também, não é? Esse ano, um aniversário, uma trajetória assim, marcante. O Nuno depois vai fazer a apresentação dele e tal. Então, assim, e além disso, assim, o Leonardo nos acompanha há muitos anos, muitas vezes já participou dos nossos eventos, inclusive de concertos, deu aulas, ele vai voltar, ele prometeu que vai fazer um workshop para nós, né? Já conversamos, já acertamos isso. Então, assim, além de tudo, é um querido amigo, colega de trabalho, trabalhamos juntos, e eu não vejo há muitos anos o Leonardo, ver claramente visto, como diria o poeta, né, Leonardo? Então, assim, o IEL está de aniversário, e a tua chegada aqui, tua presença no concerto, ela é um presente, tá? Queria te dizer isso, que eu estou muito emocionada, inclusive. Até é bom que o Nuno faça as apresentações, tá? E eu queria, antes da apresentação, eu queria ler um poema do Leonardo. Tá? Vou inovar. Tá? É um poema que eu leio muito, esse poema com o pessoal que faz as oficinas, né? Então, com todo mundo que quer saber um pouco de poesia, eu acho que esse teu poema responde tanto. Introdução à arte das montanhas. Um animal passeia nas montanhas, arranha a cara nos espinhos do mato, perde o fôlego, mas não desiste de chegar ao ponto mais alto. De tanto andar, fazendo esforço, se torna um organismo em movimento, reagindo a passadas e só. Não sente fome, nem saudade, nem sede, confia apenas nos instintos que o destino conduz. Puxado sempre para cima, o animal é um imã, numa escala de formiga que as montanhas atraem. Conhece alguma liberdade quando chega ao cume, sente-se disperso entre as nuvens, acha que reconheceu seus limites, mas não sabe ainda que agora tem de aprender a descer. Muito obrigada, Leonardo, por ser esse poeta incrível e o querido amigo que a gente tem. Nuno, é com você. Bom, acho que todo mundo já deve conhecer Leonardo Frois, mas acho que é bom também fazer uma breve apresentação, né, desse grande poeta. Bom, Leonardo Frois, esse ano completou 80 anos, né? É um jovem que acabou de completar 80 anos, muito jovem, né? Nasceu 17 de fevereiro de 1941 e cada vez mais, né, sua obra, com muita justiça, vem ocupando as atenções de estudos, de poetas, enfim, de admiradores, né? Nasceu em Itaperuna, no interior do estado do Rio de Janeiro, estreou em livro com o volume Língua Franca, em 1968. Depois disso lançou A Vida em Comum, 69, Esqueci de Avisar que Estou Vivo, 73, Anjo Tigrado, 75, Siblitz, 81, Siblitz esse aqui, 1981, Assim, 1986, Argumentos Invisíveis, 1995,
um mosaico chamado A Paz do Fogo, 14 quadros redondos, chinês com sono, seguido de clones de inglês, de 2005, uma antologia trilha pela Azog Editorial em 2015, e vai lançar agora, relançar, né, Leonardo, pela Corsário Satã, um outro Varela, né, sobre a obra de Fagundes de Varela, um estudo dele, né, que segundo eu soube, esclarece muito da sua própria poesia, né? E ele tem também esse livro Vertigens, né, que reúne a poesia toda dele até 14 quadros redondos, né? Leonardo, ele tem uma poesia, eu diria que o traço que mais me impressiona na sua poesia, Leonardo, é o cunho filosófico que ela tem. Ela me soa todo um debate, uma conversa filosófica em cada poema, né, que vai sendo costurada com a gente, que é leitor, né? E esse debate filosófico ele também é trançado com uma conversa, justamente por isso mesmo, com uma conversa com a natureza, que foi um movimento de retorno que o Leonardo fez na década de 70 ainda, né? Você largou o Rio de Janeiro, depois de ter morado no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na Alemanha e outros países, você largou tudo e foi para Secretário, né? Isso. Vizinho de Petrópolis, né? Voltei para a minha infância. Pois é, exatamente. Foi um retorno às origens, né? E desde então você cultiva essa vida em intensa relação com a natureza. Bom, Suzana, você quer começar, então? Então, eu pedi para o Leonardo selecionar alguns poemas da sua trajetória para ler para nós. A ideia é que esse encontro seja um encontro em que a poesia, muito mais que as possíveis, digamos assim, teorias ou ilações a respeito da poesia do Leonardo, a gente faça, mas dentro do ritmo dele, do poeta que ele é, esse andarilho, esse montanhista maravilhoso. E eu queria, assim, saber, Leonardo, para a gente começar, porque muitas pessoas aqui talvez seja a primeira vez que estejam tendo contato com você diretamente, então, saber de você sobre as origens suas, como é que você encontra a poesia na tua descoberta, mas queria, claro, que você falasse poemas seus. A gente sempre pede aqui pelo menos uns 3 poemas, né, Nuno? Então, a gente, né, faz essa coisa, mas assim, fica à vontade para ir conversando conosco e contando, né, assim, origens, descobertas, influências, né? Então, agora é com você, tá? Fica à vontade, a casa é sua, muito mais que sua, tá? Obrigado. Olha, é uma alegria estar com vocês e um contentamento muito grande saber que há tantas pessoas interessadas pelo meu trabalho. Agora fiquei conhecendo o Nuno Raul, que já me apresentou os livros que leu. E aos 80 anos, não se pode pedir uma dádiva maior do que a vida, não é? Porque, na verdade, eu, muito moço ainda estudante ginasiano, com 13, 14 anos, eu só me interessava por uma coisa, que era poesia. E isso constituiu, de certa forma, um problema para mim, porque os meus colegas de colégio, todos se preparavam para ser médicos, advogados, diplomatas, e o foram. E eu tinha vergonha de dizer o que eu queria ser quando crescesse. Mas eu só queria uma coisa, a coisa na qual eu me transformei. Eu era tão encantado com poesia que, para mim, já estava traçado o meu futuro. Eu queria ser poeta. Mas é uma coisa muito doida, não é? Um adolescente dizer eu quero ser poeta, né? Como é que você vai entender isso? Então, eu mantive isso como um segredo durante muito tempo. E eu estudei no Colégio Pedro II, a princípio no internato, no tempo de ginásio. O Colégio Pedro II, até hoje, é um grande colégio, mas na época era chamado de Colégio Padrão do Brasil. Era ele que ditava as normas, era considerado o melhor colégio do Brasil.
E eu estudei o ginásio, 4 anos de ginásio, no internato, onde não se fazia outra coisa a não ser estudar de manhã, de tarde e de noite. Né? E lá eu tinha casa, comida e roupa lavada, e excelentes professores. Mas havia um detalhe, nós estudávamos principalmente o que eles chamavam de humanidades. O colégio era muito focado em literatura, ensino do português e de línguas em geral. Estudávamos 6 línguas estrangeiras. Mas o ensino da literatura brasileira terminava nos parnasianos. Nem os modernistas de 1922 entravam no nosso currículo. Eu estudei, por exemplo, versificação, as regras tradicionais de versificação. Eu sei isso até hoje, de cor. Né? Mas não chegamos a 1922. O modernismo ainda era tabu. Não só no Pedro II, mas em toda a cadeia educacional. Né? Não se estudava isso. Estou falando da década de 1950, eu entrei em 52 no ginásio. E aí, pouco a pouco, não é? Por minha própria iniciativa, eu comecei a descobrir Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Joaquim Cardoso, indo aos sebos. Eu fui, por exemplo, um grande frequentador do sebo, o antigo sebo da São José, na rua São José, 40, se não me engano. Né? E era um point de reunião de escritores. E eu era garotinho lá, com 13, 14 anos. Eu juntava as minhas moedas do dinheiro que me davam para a condução e para o lanche. Né? E sempre parava lá para comprar algum livro. E foi um lugar que foi muito importante para mim. Não porque eu conversasse, eu era tão garoto, tão criança, mas por ver e por sentir aquele clima, né? E tanta gente interessada em literatura, ouvia conversas. E quando descobri o que eu chamo de mestres modernistas, né? Quer dizer, que eram pessoas que falavam mais para o momento que eu estava vivendo, aí eu não tive mais dúvida. Eu disse, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser como esses homens. E hoje eu me sinto muito contente, porque, guardadas as devidas distâncias de pessoas tão grandiosas, que eu admiro até hoje muito, mas eu acho que eu consegui o que eu queria. Quer dizer, eu consegui escrever minha poesia, publicar os meus livros, ser lido, o que é uma raridade, e então eu me sinto muito gratificado e acho, hoje, mais do que nunca, quando eu vejo a repercussão do meu trabalho, que eu não me enganei na minha trajetória. Né? Eu não tinha vocação para outra coisa. O meu negócio foi sempre literatura, sempre foi livro, sempre vivi com o livro na cara, e estudo de línguas, que foi uma coisa que eu fui fazer também em loco. Eu fui me aperfeiçoar, vivendo nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, sobretudo, e viajando muito quando era moço. Né? Então, sempre com essa ideia na cabeça. Quer dizer, quando morei em Paris, por exemplo, eu me sentia um poeta maldito, naquela tradição de jovens poetas que há séculos, não é, iam para Paris para passar aperto, passar dificuldades, mas fiéis àquela vocação. Quer dizer, uma coisa que eu nunca pus em dúvida era a minha vocação para isso. Eu nunca tive vocação para qualquer outra coisa, mas eu sinto que para a literatura foi um chamado que bateu muito jovem em mim. Né? E é isso. O que eu posso dizer é isso. Quer dizer, eu sacrifiquei qualquer brilhante carreira profissional. Eu comecei a trabalhar muito moço em jornal, com 18 anos eu já trabalhava em jornal, com 19 anos eu passei a trabalhar em editoras. Quando saí do Rio, eu era diretor de uma editora, ganhava muito bem. Eu acho que eu subi agora. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Então é isso, mas eu sacrifiquei, na verdade. Eu acho que eu poderia ter feito uma boa carreira profissional como jornalista, como editor, mas a partir de um determinado momento, quando eu estava com 30 anos, quando eu vim para cá, eu me dei conta de que qualquer carreira profissional bem remunerada que eu seguisse iria roubar muito da minha liberdade como poeta. Né? Então, eu preferi uma vida modesta, que é a que eu levo até hoje, sem grandes posses, sem grandes aquisições, sem muito dinheiro, mas com uma taxa de contentamento extraordinária. Eu fiquei muito contente de poder dedicar os meus melhores momentos à minha paixão, que sempre foi a literatura. Eu não sei se eu posso ler algum poema, a Suzana sugeriu isso. Depois... A ideia era que você falasse uns 3 poemas assim que você concluísse esse pensamento. Então eu vou ler 3 poemas em sequência, não é? Isso.
Então, eu vou começar dizendo o que é talvez o meu poema mais conhecido. É o meu best-seller. Justificação de Deus. O que eu chamo de Deus é bem mais vasto e, às vezes, muito menos complexo que o que eu chamo de Deus. Um dia, foi uma casa de marimbondos na chuva, que eu chamei assim no hospital, onde sentia o sofrimento dos outros e a paciência casual dos insetos que lutavam para construir contra a arma. Também chamei de Deus a uma porta e a uma árvore na qual entrei certa vez para me recarregar de energia depois de uma estrondosa derrota. Deus é o meu grau máximo de compreensão relativa no ponto de desespero total em que uma flor se movimenta ou um cão danado se aproxima solidário de mim. E é ainda a palavra Deus que atribuo aos instintos mais belos sob a chuva, notando que no chão de passagem já brotou e feneceu várias vezes o que eu chamo de alma. E é talvez a calma na química dos meus desejos de oferecer uma coisa. Depois eu podia ler. O que eu leio em seguida? Eu vou ler o poema Quebra-Corpo, que foi publicado originalmente no livrinho, é um livro muito modesto, que saiu em 300 exemplares, Anjo Tigrado, de 1975. Poças de sangue, quando abro a gaveta, e como um homem que parte, jogo a arte do como. Como a um útero, comparo um cômodo. Como a comodidade do mundo, comparo o meu corpo, nessa tarde malandra, que parte a parte se reparte, como laranja em gomos, o leão em pelos. Eu que me comparo à gaveta, porque apenas a abro, descubro não haver nada dentro, nada fora, nem gaveta nem como. Apenas essa ação entre os ossos, essa lenta experimentação de um corpo que se articula com a tarde, essa tarde-corpo que se abre no mundo como um guarda-chuva sereno. E agora eu leio o poema Passamanaragem. O passado que não existe é talvez minha única invenção gloriosa. Por ele eu crio algumas linhas que me iludem na dissolução da hora presente sem finalidade. Por não lembrar de mais nada, exatamente como foi, eu falsifico uma pessoa que tende a ser melhor do que eu sou e a agir brilhantemente em qualquer aperto. Minha ideia de mim é como a história de um país que se idolatra em seus mortos enforcados ilustres. Afirmo ter estado nas paisagens do armário que sonhei ou são, mas não encontro jamais uma das caras possíveis por essa peregrinação da cabeça em minhas sendas. Só a hora presente é o meu país sem progresso e sem grandeza. Só as aves entendem o que estou olhando ao longe, sem pensar, mas sentindo minha insignificância perfeita. Muito bom. Gente, queria pedir para todos verificarem se o microfone está aberto ou fechado e pedir para quem puder fechar, se estiver aberto, né, se for o caso. Suzana, você quer retomar agora? Ou eu faço uma pergunta? Leonardo, Sim. aproveitando aí o gancho, eu queria
uma coisa que me impacta muito nos seus poemas é aquela justa medida das palavras, né? Existe a coisa do artífice, né? O trabalho do artífice sobre cada frase, sobre cada verso, sobre cada versura, enfim, sobre essa medida exata no poema. Ela, para mim, é o que assim, em conjunto com esse aspecto filosófico, né, que eu mencionei no começo da sua poesia, é o que avulta assim, quando eu leio os seus poemas. Uma coisa que eu acho, assim, não gosto muito de estabelecer comparações, mas às vezes é preciso, né, assim, aquilo que se falava que era realmente a intenção de Flaubert, ou seja, a engenharia, a arquitetura de Flaubert nas palavras, o que fez Osman Lins também na prosa, né? Enfim, essa mesma qualidade eu vejo na sua poesia. Você tem essa outra atividade como tradutor, né? Assim, foi uma atividade constante sua, de excelentes prosadores e excelentes poetas, como Ferlinghetti, enfim. E você mencionou ainda há pouco o seu mergulho, assim, a sua entrada pela mão dos mestres modernistas, né? Como eu já li também entrevistas suas em que você menciona essa sua entrada pelas mãos desses poetas, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão sobre o artefato do verso, sobre o artefato da língua na poesia, né? Como é que você trabalha isso? Se essas coisas, em que medida essas coisas todas influenciaram, né? Te deram essa justa medida, né? E depois desses 3 poemas, né? Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, mas eu estava mutado e eu não vi. Era sobre as influências, Leonardo. Essas influências, até porque você traduz, né, e grandes autores e grandes poetas, enfim, e também saber até que ponto essas traduções, esses autores, né, eles influenciaram você. Bom, eu acho que, se eu entendi isso, foram 2 perguntas, não é? Então, eu vou pela ordem, responder primeiro a do Nuno, e logo a seguir eu volto a tentar responder a sua. O Nuno disse uma coisa que eu achei muito importante, na qual me fixei, é que ele fala do poeta, no caso eu, como um artífice, né? E eu diria, como um artesão, porque é como um artesanato que a poesia se coloca para mim. Eu acho que, pela tradição literária, né, nós fomos levados a ter uma visão muito grandiosa da poesia, como se a poesia fosse uma coisa excelsa, muito solene, né? E, frequentemente, ao longo dos séculos de tradução de poesia, ela se tornou uma coisa muito solene na sua forma, na maneira como se apresentava, né? Tanto que, até hoje, por exemplo, a Inglaterra tem um cargo, um posto, o sujeito é remunerado para ser o versificator regis, ou o versificador do rei, né? E é um cargo da corte britânica, né? No passado, o versificator regis saudava o nascimento de príncipes herdeiros, o casamento de casais reais. Hoje eu não sei o que ele faz, mas essa tradição se mantém até hoje. Tem sempre um poeta do rei lá na Inglaterra, remunerado, né? E do meu ponto de vista, eu me comparo mais a um artesão, a um entalhador de pedra, a um sapateiro, a um marceneiro, né? E faço um artesanato com palavras. Esta coisa que o Nuno disse das palavras, para mim é da maior importância, porque, assim como quando você faz um artesanato em madeira ou em pedra, ou em qualquer outro material, né, você tem que saber encaixar aquelas coisas, fazer o talho correto na madeira ou na pedra, né, para criar uma escultura, seja ela utilitária ou não. E é assim que eu entendo um poema, né? O poema não pode deixar a palavra sobrando, não pode deixar a palavra arranhando o ouvido, né?
ele tem que ser redondo como uma bola, ele tem que ser, do princípio ao fim, né, uma obra bem acabada, uma obra, enfim, que se imponha pela sua forma. Ao mesmo tempo, né, eu nunca participei das ambições parnasianas, por exemplo, né, de fazer o poema bem acabado, como eu acabei de dizer. A concepção é diferente. Eu tenho que me entregar àquele artesanato que estou compondo, de forma que ele fique da maneira mais agradável para o meu próprio ouvido, né? Eu dou muita importância, quando eu escrevo, às coisas que eu leio depois. E se está me incomodando, alguma coisa me incomoda, eu digo, não, o sentido não está claro, é preciso limar mais um pouco, é preciso ajustar, né? E isso realmente tem sido, ao longo da vida, um trabalho muito grande, porque muita coisa que eu escrevi eu joguei fora. A minha obra em volume, se considerar eu escrevo há mais de 60 anos, é relativamente modesta. Eu publiquei livros sempre a grandes intervalos de até 10 anos ou mais, né? Porque eu nunca quis publicar senão aquilo que me parecia digno de ser publicado. Muita coisa eu rasguei e joguei fora, né? Sem a menor piedade, porque eu acho que é um exercício, o exercício da poesia, que exige que você se aprimore. E este aprimoramento, por outro lado, ele não é uma coisa mecânica, que você vai lidar só com a sua matéria-prima, né? Isto, naturalmente, é um reflexo da sua própria personalidade. À medida que você se aprimore como pessoa, talvez você consiga, né, dar mais de si nos seus produtos. Talvez os seus produtos sejam mais fielmente um reflexo daquilo que você está sendo. Agora, isso se reflete também na minha poesia. Os primeiros, e aí eu começo a responder em parte à pergunta da Suzana. Nos meus 2 primeiros livros, eu acho que ainda se percebe um leitor dos mestres modernistas. Eu insisto muito nos mestres modernistas, porque aí, por volta dos meus 20 anos, quando eu comecei a me comprometer mais seriamente com a poesia dos mestres modernistas era profundamente atacada, não só da geração de 45, mas também dos grandes poetas. Houve um dos movimentos de vanguarda nessa época, aí pela virada dos anos 50 para os anos 60, que chegou a fazer uma fogueira de livros dos autores modernistas na escadaria do Teatro Municipal, aí no Rio, né? Queimaram livros de Murilo Mendes, de Drummond, de Bandeira, e eu achava aquilo uma indignidade, porque eu digo, meu Deus, esses homens, ninguém pode mais... Não se trata de discutir ou não o valor deles, né? Com diferenças enormes. Eu acho, por exemplo, o Jorge de Lima tardio, do final da vida, a primeira fase do Jorge de Lima não me interessa muito, mas o Jorge de Lima, de Invenção de Orfeu, é um poeta fantástico, né? No entanto, com concepções católico, como era, etc., muito diferentes das minhas, mas isso não me impede de reconhecer um grande poeta. Então, eu achava aquilo, quer dizer, digamos, aí por volta dos anos 60, o movimento de vanguarda de maior repercussão, ou pelo menos que mais falava e que mais espaços continha nos grandes jornais, porque eles dominavam a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil, que eram os grandes jornais da época, né? Era o concretismo. E o concretismo propunha, não é, a negação do verso. E aquilo me parecia um absurdo completo, porque eu sentia talento justamente para escrever frases, para fazer versos, para lidar com palavras, né? Então eu dizia, não, mas como é que eu vou entrar numa seara dessa, né? E o que eu vou fazer com o meu suposto talento para compor canções, que era o que eu queria fazer? E insisti no meu caminho solitário, então, muito solitário. Nunca participei de nenhum grupo, mas via todos aqueles movimentos, e o concretismo não foi o único, houve vários movimentos posteriores ao modernismo, todos eles de condenação da tradição do verso e da tradição, que eles diziam, discursiva da poesia, não é? Como diziam eles. Ora, o tempo mostrou que todo mundo voltou. Hoje tem milhares de poetas, talvez, no Brasil e em Portugal, escrevendo versos, escrevendo discursivamente. Não importa, quer dizer, o problema é se o verso é ruim ou é bom, se a poesia é boa ou é ruim. Este é um problema permanente, vai existir sempre, né? Se o poema diz ou não diz alguma coisa. Isso é um problema que se coloca eternamente. Agora, o fato de se fazer poesia como sempre se fez, não é?
usando palavras, frases, imagens, metáforas, né? Isso continua, cada vez mais está em pleno vigor, e esses movimentos de vanguarda toda ficaram, né, como relíquias históricas hoje. Ninguém está seguindo mais ao pé da letra aquelas plataformas vanguardistas. E eu acho isso magnífico, né? Acho isso uma maravilha, porque, para mim, a poesia é o reino da liberdade. Cada um tem que fazer aquilo que sente, que acha, né, que corresponde à sua natureza, à sua maneira de encarar o fenômeno literário. A gente não pode impor regras, sejam elas quais forem, né, para que o sujeito faça verso assim ou assado, faça poesia assim ou assado, ou faça romance assim ou assado. Cada escritor é que vai descobrir o seu caminho e a linguagem que mais corresponde às suas necessidades. Porque o escritor se constrói enquanto está construindo os seus trabalhos, não é? Como um sapateiro, como um marceneiro, como um entalhador de pedra. Agora, esta pergunta mais concreta que a Suzana faz, de influências, eu nunca soube responder. Eu digo assim, claro, por exemplo, os meus 2 primeiros livros, eu hoje reconheço um leitor de mestres modernistas, mas eu não posso garantir, olha, isso é influenciado por este ou aquele poema, por este ou aquele poeta. Mas eu acho o seguinte, tudo que faz parte da minha vida me influencia quando eu escrevo. Né? Tudo, na minha vivência, a partir da vinda para o campo, a minha poesia é cada vez mais. Eu acho que o Nuno acerta também, quando ele fala de um substrato filosófico, né, que existe em todos os poemas, mas, frequentemente, os poemas são tirados da vivência cotidiana. São fatos banais do dia a dia que estão acontecendo, mas eu sempre vejo naquilo um ensinamento qualquer de fundo filosófico. Né? Muitos poemas têm até uma conclusão de moralidade, às vezes eles conduzem, né? Claro que isso de maneira meio cifrada, muitas vezes, mas eles conduzem a um ensinamento que aparece lá no final do poema. Como você leu, por exemplo, também a Introdução à Arte das Montanhas, né? Termina dizendo, agora ainda falta aprender a descer. Isso é como se fosse, né, uma chave de um ensinamento qualquer que o poema embutiu ali. Então, não sei dizer o que é que influenciou isso, ou aquilo outro, mas eu sempre fui, sou até hoje, um leitor voraz. Leio mais hoje até do que quando jovem, porque tem mais tempo disponível. Então, é claro que muitas vezes o que eu leio, de maneira até inconsciente, não é, pode se refletir naquilo que eu escrevo. Mas são raros os casos em que eu posso garantir, por exemplo, posso dar um exemplo concreto de influência, neste Poesia Completa, que vai sair em junho pela 34, a última parte é uma parte de poemas inéditos em livros. E um poema deles se chama A Doçura e a Luz. A Doçura e a Luz é tirado de um dos panfletos satíricos de Jonathan Swift, que eu traduzi aí pelos anos 90, né? Que se intitula A Batalha e os Livros. E essa história da doçura e a luz, né, é uma espécie de uma fábula entre a aranha e a formiga, e a abelha. A aranha e a abelha, porque a aranha fica indignada porque a abelha esbarra na teia e danifica a teia. E aí há um diálogo entre a aranha, que teve a sua teia danificada, e a volátil abelhinha, que esbarrou na teia e causou um dano à construção. Mas eu não vou contar o poema, porque eu prefiro que as pessoas comprem o meu livro e que o leiam. Pois bem, eu dou isso como exemplo, onde é um caso flagrante em que eu me apossei, né, de uma passagem na Batalha dos Livros de Swift, e em cima dessa passagem, deste livro que eu traduzi, eu fiz um poema. Né? Há um caso ou outro assim. Há 2 poemas também no livro Chinês com Sono, há 2 poemas que são retirados dos apotegmas dos padres do deserto. São aqueles cristãos do cristianismo primitivo, não é? Do século IV e V, a virada, sobretudo, dos séculos IV para o V da nossa era, que já não suportavam viver nas cidades. Imaginem vocês, a minha história, na verdade, é tão antiga quanto o mundo. Já aí, na virada do século IV para o século V, né, quando o Império Romano continuava a existir, já em frangalhos, mas existente, né, muitos cristãos primitivos
isso ocorreu principalmente na Síria e no Egito, eles se recolheram aos desertos, né? São os tais padres do deserto, né? E tem histórias extraordinárias. Eu traduzi, por acaso, um livro de um autor da época, dessa virada do século IV para o século V, traduzido do latim, que é João Cassiano. João Cassiano era um monge francês que foi aos desertos da Síria, né, para entrevistar ele é talvez o inventor da entrevista, da forma entrevista. Ele foi entrevistar aqueles malucos que viviam retirados, ermitões, que viviam no deserto, distante de tudo e de todos, querendo, naturalmente, só conversar com Deus, né? Eram homens que passaram a vida inteira, como esses do Monte Athos, né, na Grécia, que ficaram a vida inteira distante de tudo e de todos, porque não queriam saber das confusões sociais, né? Então, um dos poemas se intitula, esses dois poemas estão em chinês com sono, um deles é um leitor do céu, e o outro se intitula Retrato de Ermitão no Deserto. Lê para a gente, Leonardo. Tá bom. Porque esses argumentos... Deixa eu achar aqui. Esses argumentos não são argumentos vividos por mim, eu retirei de livros, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui está, então. Retrato de Ermitão no Deserto. Quer dizer, eles, aliás, vêm em sequência no livro Chinês com Sono. O título deste poema já dá a entender, né? Que é uma descrição de algo alheio à minha experiência. Mas, por outro lado, é óbvio que eu incorporei essa história ao meu repertório, porque há muita coisa nela, né, nessa história, que diz respeito à minha própria experiência. E por isso, desses dois poemas, que são, digamos, retirados da tradição, os temas, eles me falaram tão de perto, e eu meio que reciclei os temas. Então, o Retrato de Ermitão no Deserto diz assim: estava todo machucado por dentro. Tinha caído na armadilha de um pensamento nebuloso que o torturava ao retratá-lo, tão imperfeito, tão perdido. Era sinistro o desgosto de si que o dominava quando ali cogitava, extenuado ao combater com monstros e fantasmas, de que maneira poderia salvar-se. Julgava-se um horror, em suma, até que um dia, lançado de repente para fora de sua própria pessoa então aflita, viu que a seu lado existia um homem calmo, calado e indiferente, trabalhando sentado. Viu que esse duplo, de vez em quando, rezava com palavras fechadas que ninguém entendia, e que depois ele voltava ao batente, assoviando. Passou assim o ermitão angustiado, livre do peso interno agora, a imitá-lo. Submetida à ocupação curativa, ao prazer de fazer o que lhe provia ao sustento, sua cabeça afinal se aquietou, e ele, somado àquele outro que também o era, pôde, comendo seu pão de areia, bebendo a água seca das nuvens, libertar-se. Um leitor do céu é o poema que vem a seguir neste mesmo livro, e que diz assim: habituado a olhar para o céu, lia presságios nas nuvens que desenham tantas figuras de passagem, cavalos, castelos, dorsos, cabeleiras, navios. A companheira inabalável da solidão que o circundava era uma pequena estátua de pedra. Quando vinha do céu algum sinal que o deixava de humor contrariado,
Pela manhã, ele a ofendia, jogando terra no seu rosto. Logo, porém, de tarde, arrependido, se ajoelhava diante dela para pedir perdão à imagem fria e muda e para todo sempre impassível. Se um curioso o surpreendesse naquele ritual absurdo, se estranhasse tal sucessão de gestos extremados, tomando-o por insano, instável, contraditório, volúvel, por certo, o leitor do céu lhe diria que estava apenas recebendo sua educação pela estátua. Manter-se frio ante as ofensas, e frio, mais frio ainda, ante lisonjas e afagos. Esses, então, são dois exemplos, quer dizer, eu não diria de influência, acho que não é bem a palavra, mas de reaproveitamento, porque quem lê hoje os apotegmas dos Padres do Deserto? Muito pouca gente, não é? Provavelmente, ainda mais no Brasil. Mas, como eu sou um leitor inveterado, muitas vezes, né, eu extraio uma frase, uma imagem, algo de um... Mas eu não sei, a não ser em casos assim muito óbvios como esse, eu não sei mapear isso. Mas é claro que a minha poesia, não é? Se 90% dela talvez sejam de vivências, um mínimo de um 10%, provavelmente bem mais do que isso, são vivências literárias, são vivências de livros, de leituras. Mas eu acho que, no meu caso, e talvez no caso da maioria esmagadora dos poetas, as leituras são partes da vivência. Né? Aquilo que você lê são coisas que você vive também com muita intensidade. Né? Leonardo, você vai ficando assim, como essa imagem que você criou, né? Como um guarda-chuva sereno. Tomara! É assim que eu vejo a sua trajetória. Eu estou pensando em livros como Sibelites e como Assim, Missa, Assim, que são muito... tem uma influência, né? Quer dizer, tem o surrealismo ali, parece que passeia muito, né? Isso já outras pessoas falaram, não é? Mas eu gostaria de dizer uma coisa, que é o seguinte: estes livros, por exemplo, que você menciona, são muito anteriores à minha leitura do surrealismo. Eu só vinha ler os surrealistas, eu digo os surrealistas franceses, que são os mais destacados, não é? E eu só vinha ler os surrealistas franceses muito depois de ter escrito esses livros. Então, eu acho que aí talvez seja uma questão de coincidência, porque quando me falavam disso, sua poesia é meio surrealista, eu sempre dei a mesma resposta. Eu digo, olha, o surreal é a vida, não é a linguagem. A vida é que é surreal. Não é? Eu, por exemplo, tenho um poema intitulado Sobre Natureza, e quando a gente vê, as coisas não parecem normais. Os fenômenos, por exemplo, da botânica e da vida animal, que eu testemunho diariamente, vivendo há meio século aqui no campo, não é? São completamente absurdos. Tudo parece um milagre. Né? Daí eu tenho escrito um poema sobre a natureza. Não, também a vida me parece surreal. Né? As coisas são realmente... É porque na cidade a gente não tem tempo para perceber isso. Né? A gente vive sempre tão cheio de preocupações e de compromissos. A cabeça está sempre ocupada. Né? Agora, quando você vive de uma maneira mais relaxada, que você pode acompanhar o que acontece ao redor, você vai vendo que é tudo completamente maluco. Né? Tudo é completamente surreal ou surrealista. Né? Basta você parar para pensar um pouco, para contemplar, né? e ver que é assim mesmo e que você tem que aceitá-la como ela é, a vida. Né? Um enigma, um mistério grandioso, que provavelmente nós não vamos nunca conseguir decifrar, mas que nós temos que ir levando da melhor forma possível, não é? Ou deixar-se levar, que é melhor ainda. Lembrei de imagens como milhares de mulheres de milho. Próximo do olho para o lado como espigas fortes. Direito como folhudas criaturas carnosas que ao vento se transmudam de fêmeas em formosos penachos machos. Acho graça na cruza. Penso nisso, que é ser mulher a passo de, sob a vertigem solar,
virar confusa hibridação. Abro-me, brinco de me dar, rapto-me e opto-me, como se eu mesmo fosse me comer inteiro, enquanto as coisas simplesmente nascem. Maravilha! Eu achava. Eita! O Nuno, eu acho que está monitorando as perguntas, né, Nuno? Como é que está aí? Eu achei muito interessante o que ele falou, muito interessante. E me esclareceu a meu próprio respeito muita coisa. Ai, que legal. Estamos com 3 perguntas até agora. Aí... Agora, eu posso fazer uma perguntazinha antes de mandar as perguntas do povo? Você falou de um lado, né, que é essa questão da relação com a matéria literatura, com a matéria da poesia, com a materialidade da linguagem e tal. Agora, tem um outro lado, que é essa articulação da poesia com a vida, né? Em que para você também é muito forte, é muito potente, muito aparente isso nos seus poemas. Eles emergem de uma matéria bruta de vida, né? E eu lembro de uma frase sua que você disse numa entrevista, que o poeta só quer criar problemas. Você disse isso, né? Você disse isso numa entrevista, um pouco a partir da posição do poeta em relação às questões gerais da sociedade, enfim, as questões da vida, né? Então, eu queria que você falasse nessa chave sobre essa relação entre a poesia e a vida na sua escrita, e falasse aí 3 poemas para a gente, aí eu passaria, se a Suzana aprovasse, as perguntas Que isso? Toca aí. Eu acho que as perguntas vocês, como colegas poetas, provavelmente entendem o que eu quis dizer com isso. O poeta só quer criar problemas, né? Porque a vida, digamos, a vida social nos é oferecida, nos é proposta, como se fosse uma coisa totalmente resolvida, né? Não, já que está aqui a sua vida, você tem que estudar, trabalhar, fazer sucesso, né? Ganhar dinheiro, casar, ter filhos, e morrer com a boca cheia de formiga. Quer dizer, nos é colocado isso, quando nós somos jovens, como se fosse um pacote resolvido, né? Uma coisa absolutamente decidida. E eu, desde muito moço, desde muito garoto, eu olhava para a vida como uma construção que não me interessava, né? Por exemplo, o meu padrinho, meu tio, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que era meu tio, irmão da minha mãe, e meu padrinho de batismo, e que me ajudou muito na minha juventude, era a pessoa mais bem-sucedida da nossa família. Era um advogado muito bem-sucedido, que ganhou dinheiro, que tinha um nível de vida muito superior ao nosso, e sempre muito solidário conosco por causa disso, com meus pais. E, claro, ele tinha tido 3 filhas e não tinha tido um filho homem, né? E o sonho dele é que eu, seu querido afilhado, fosse ser um advogado brilhante como ele foi. E eu, desde que eu comecei a perceber um pouco as coisas, eu achei um horror. Claro que eu tenho o maior respeito, a começar pela profissão do meu tio, não é? Pela profissão dos outros. Eu respeito todas as profissões. Mas, para mim, pessoalmente, não é? Advogado tem que lidar com papelada. É uma coisa, para mim, absurda. Eu, todo ano, tenho que sofrer para fazer o meu imposto de renda, né? É uma coisa que me deixa doente fazer imposto de renda, porque eu não sei lidar com números, eu não sei lidar com papéis. É uma coisa, sabe, que está além da minha capacidade de trabalho. Lido com papéis literários, né? Então, para mim, a vida, desde muito moço, estava toda errada. Sabe? Eu dizendo, mas não é assim que as coisas devem ser. Daí que eu lembro daquela frase do Chacrinha, que eu não vim para explicar, eu vim para confundir, não é? Porque eu acho o seguinte, é um pouco a função do artista, de modo geral, não só do poeta. O artista chega justamente para abalar as estruturas, porque as estruturas vão se consolidando, né, e se transformando em coisas imutáveis, imexíveis, como dizia o outro, não é? E isso não é verdade, porque a vida é mudança, a vida está mudando, né, a cada instante. Nós temos que saber aproveitar o instante, viver o instante, porque, ao que parece, né, o instante é absolutamente
inteiro, aquilo que está acontecendo no momento, não tem repetição, não é exatamente a mesma coisa que vai acontecer depois. Não é? Então, como é que a vida, as estruturas, as convenções sociais podem permanecer per século a seculorum? Não é? É óbvio que elas têm que se transformar também. Então, nesse ponto de vista, eu acho que, para mim, no meu caso, não é, pessoal, eu sei que houve grandes poetas, talvez haja grandes poetas no mundo hoje, que têm uma vida muito regrada, muito disciplinada, muito submissa às convenções sociais, que têm seus empregos, suas famílias, seus escritórios, enfim, e seus momentos de dedicação à poesia. Mas, no meu caso, eu sentia que o meu temperamento não me permitia isso. Né? Em todo lugar que eu andei trabalhando, por exemplo, eu dei um jeito de criar uma encrenca, porque eu discordava de alguma coisa e eu acabava brigando. Eu disse, isso não é saudável para você. Entendeu? Você é um cara encrenqueiro, né? Talvez fosse a fama que eu tinha, então é melhor você viver isolado, né? Vai cuidar das suas plantas, vai cuidar das suas árvores, das suas coisas, mas vai procurar uma vida mais isolada, né? Onde você não precise ficar tanto em atrito social para ganhar o seu dinheiro. E por isso eu me tornei tradutor, por exemplo, né? Porque foi a atividade que me permitiu viver fora do Rio de Janeiro, fora de qualquer grande cidade, porque o tradutor pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, ainda mais hoje com computador. Né? E autonomia, porque, embora eu, aos 26 anos, eu me tornei diretor de uma editora. Né? Mas, apesar desta brilhante carreira que se desenhava, né, eu sentia um conflito sempre, que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Eu queria era ser poeta, 24 horas por dia, e isso eu acho que eu consegui. Eu estou conseguindo até hoje, batalhando por isso, mas é o mais importante. E diga-se de passagem, não digo que o meu caminho, né, e que eu vá receitar o meu caminho para os outros. Não, cada qual tem um caminho. E muitos grandes poetas viveram a vida inteira, né, com os seus empregos estáveis, as suas vidas mais sedimentadas do que a minha, que foi bastante tumultuada, até que eu vim para o campo. Né? Depois que eu vim para aqui, não. Eu sou casado, por exemplo, há meio século com a mesma mulher. Nunca casei com outra, eu casei para a vida inteira. Acho que hoje vai ser difícil me separar dela. Não é? Então, isso dá uma noção de que eu consegui construir uma vida, criar meus filhos, né? Levá-los à faculdade, agora estou criando netos, mas tudo isso dentro de um tipo de vida um pouco diferente, que era o que, a meu ver, mais se coadunava com a minha função social como poeta. Não existe função social para o poeta, talvez. Então, eu tive que criar isso para mim, não é? Você pode falar 3 poemas para a gente, então? A Camila de Moura pediu para, se possível, nesses 3 poemas, você ler Sombra e Cão. Pois não, eu vou começar... Ela queria muito ouvir na sua voz, então eu repasso aqui o pedido. Então, eu acho que está também no Chinês com Sono, não é? O cão estava latindo aí. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho que ir pelo índice, é mais fácil. O índice aqui é no final do livro. Achei, Fabricão, 89, é aqui. 89. Esse poema, como se chama a moça que pediu? Camila de Moura. Camila. Então, Camila, este poema descreve um morro que é bem perto da... Eu estou hoje na Casa da Cidade, não é? E bem aqui, a 5 minutos de caminhada, tem um morro. Quando eu estou na cidade, eu sempre subo, quase todo dia de manhã. A primeira coisa que eu faço é subir esse morro, que é o meu exercício, ainda mais hoje, né? Eu tenho que sempre caminhar um pouco. E eu caminho uns 6 ou 7 quilômetros, subindo e descendo o morro, né? Eu subo por um lado e desço por outro, que é justamente a cavaleiro do cemitério da cidade. E é bom, porque o cemitério é um lugar absolutamente silencioso, é bom para meditação. Eu não tenho medo de fantasma. Então, para Camila, eu vou ler Sombra e Cão. Um cachorro sem dono me descobre
e me guia calado enquanto eu subo a caminho das nuvens. Numa curva do mato há um carro escuro. Escuso deve ser o casal que lá se esconde. Ao longe, um sino toca. Eu piso em flores de quaresma que o vento distribuiu pelo chão. Choveu. Piso no céu, pisando em poças. No meu afastamento progressivo da comédia de erros da cidade, não digo nada e nada espero depois de cumprimentar o guia e a paisagem. Apenas ando contornando problemas eventuais, como do carro estacionado que pula no assodamento de seus ocupantes. Não paro, quando passo por eles, para olhar para trás. Fico invisível como posso, inverossímil, cego. Não me comove o mistério do automóvel numa estrada na serra assim tão cedo. Chegado à beira de um barranco fundo e vazio, apenas ouço o tal do sino, que me toca ao bater, não sei por quem, e o silêncio a que os dois, a sombra e o cão, se dão também. Aí está. E agora? Fale mais dois para a gente, antes de eu fazer as perguntas do... Então, eu bati por acaso aqui num poema, que é uma tradução, né? Faz parte do ciclo que eu intitulei Clones do Inglês. Nesse ciclo eu traduzi poemas da língua inglesa do século XVI ao século XX. Né? E este é um poema que me toca particularmente, que é do Cummings. Ou E.E. Cummings, né? O grande poeta americano. Quer dizer, eu comecei traduzindo do século XVI da Inglaterra e cheguei a poetas americanos do século XX. Esse é um deles. O poema do Cummings não tem título, é apenas poema. Lugar qualquer aonde nunca viajei, além feliz da experiência, seus olhos têm seu silêncio. Teus olhos, eu vou começar de novo porque eu errei no pronome. Lugar qualquer onde nunca viajei, além feliz da experiência, teus olhos têm seu silêncio. No teu gesto mais tênue, existem coisas que me encerram ou que nem posso tocar, porque tão próximas. Tua olhada mais breve, sem dificuldade, me abre, mesmo que eu tenha me fechado bem como dedos, e pétala por pétala, você vai sempre me abrindo, como a primavera, com jeito e misteriosa, abre a primeira rosa. Se o teu desejo, porém, for de fechar-me, eu e minha vida nos recolheremos logo de todo, como quando o coração da flor imagina que a neve se espargindo carinhosamente ao redor. Nada do que nos cabe perceber no mundo equivale à força da tua fragilidade intensa, cuja textura me compele com o matiz de cada país, dando enquanto respira eternidade e morte. Eu não sei em você o que é que fecha e abre. Só alguma coisa em mim compreende que não há rosa tão profunda quanto a voz dos teus olhos. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos assim tão pequenas. Esse verso final é lindíssimo, né? Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos assim tão pequenas. É um grande poeta. Esse poema é todo lindo. Né? Ele é todo lindo. É muito lindo. E querem que eu leia outro? Por favor. Eu queria ler um poema, eu acho que é desse livro também, porque ele é um poema mais urbano. Ele é um poema mais urbano. Foi escrito depois, provavelmente, não posso garantir, mas provavelmente de uma das minhas idas de ônibus ao Rio, não é? Onde muitas vezes eu parava um pouco para tomar um chopp ou uma água mineral
nos meus corre-corres de trabalho, tendo que ver uma tradução, uma coisa ou outra, e provavelmente fiz uma pausa no meio da tarde. O poema se chama Sobre um Tema de Confúcio. Olha aí, há alguma presença da tradição literária, não é, no título, e provavelmente algo que ocorre lá no final do poema, sobre um tema de Confúcio. Que fique pelo menos um homem sozinho num bar deserto, pensando em nada de especial e curtindo pessoas atarefadas que passam. Que a ele, pelo menos, aquilo tudo, a pressa das tarefas e os carros, pareça uma paisagem vazia e, até certo ponto, sem cabimento. Que este homem sentado, soterrado talvez em decepções amargas, se oriente para ouvir a canção além dos passos e além de sua própria pessoa, que assim no delírio urbano ressoa, sem função social se não deixar, que a boca filosofe assobiando e o ouvido obediente perceba. Voltaria, se puder falar um pouquinho, ainda a sua primeira intervenção, Nuno, porque quando falamos do artesanato, da poesia, não é? Há uma coisa que me parece assim muito importante, que é a noção de ritmo, ou melhor, o sentimento do ritmo, né? Isso me parece uma coisa fundamental na poesia, né? É o ritmo, talvez, que dite o poema. A minha experiência, eu vivi isso muitas vezes. Antes de saber o que eu estava escrevendo, o que eu viria a escrever, era como se uma música entrasse na minha cabeça. Uma coisa, sabe? Um ritmo. Como se o ritmo pudesse se materializar na minha cabeça, né? E em seguida que entrava o sentido e que vinham as palavras e que aquilo ia se esclarecendo na minha cabeça. Essa experiência foi tão profunda, tem sido tão profunda, que muitas vezes eu parava de escrever voluntariamente porque o ritmo era sempre o mesmo. Aquele ritmo voltava, né? Eu dizia, não, assim todos os meus poemas vão ficar parecidos. E quem ler com atenção os meus livros, nota que há uma variação enorme de um livro para o outro, por causa disso. Porque eu parava, dizia, não, é melhor eu me abster da poesia, né? É melhor eu me abster para não ficar me repetindo, senão eu vou ficar com o mesmo ritmo a vida toda. Mas isso me parece uma coisa, e é uma coisa que você não consegue, ou pelo menos eu não consigo, racionalizar em termos muito claros. Como é que eu vou explicar o que é isso? Mas eu tenho um sentimento dessa presença do ritmo, não é só na poesia. Me parece, às vezes, que a vida é assim, que ela é ditada por ritmos, que talvez os músicos consigam dizer isso com mais propriedade do que eu, não é? Mas se a gente pensa, por exemplo, no crescimento dos vegetais, quando a gente acompanha de perto, desde, né, as primeiras folhinhas que surgem de uma semente brotando, e como é que aquilo vai crescendo de uma maneira tão harmoniosa, né, e que as partes do vegetal, né, vão crescendo, se equilibrando de um lado e do outro. Então você vê o ritmo vegetal é de uma sabedoria incrível, porque a planta precisa de apoio, né? Ela não pode nascer de qualquer maneira, senão ela não vai resistir ao primeiro vento. Ela tem que ter um equilíbrio que é ditado pelo ritmo. Os escultores talvez compreendam também isso, né? As coisas precisam ir se equilibrando. E isso é uma sensação que, para mim, é muito importante no artefato, né? No objeto verbal, que é um poema, né? Ele tem que ter uma harmonia que é dada pelo seu ritmo, né? E você sente isso como uma coisa física também? É uma percepção física, né? Como uma coisa física. E você sabe que... E, aliás, outra coisa que você disse que me toca, porque num dessas... Eu fiz recentemente agora dois eventos como este em São Paulo, né? Um patrocinado pela Casa das Rosas e o outro pela Capivara Cultural, né? Foram eventos assim online com pessoas fazendo perguntas. E eu acho, se não me engano, foi num desses eventos, ou foi alguém que me escreveu por e-mail, uma mulher, não me lembro agora quem, mas uma mulher que me disse isso,
que ela gostava dos meus poemas, porque ela sentia uma coisa física ao ler os meus poemas. Ela sentia, sabe, ela sentia uma coisa física. Dava a entender que ela tinha, sabe, um bem-estar, enfim, uma reação física, como você falou. Eu não sei exatamente qual seria, mas isso me tocou muito, porque é o que eu sinto também. Não é? Mulheres de Milho, por exemplo, foi escrito dentro do meu primeiro milharal. Por isso eu sei o poema, é um dos poucos poemas que eu sei de cor, como Justificação de Deus. O primeiro milharal que eu fiz totalmente sozinho, eu na enxada, imagina, eu vinha do Arpoador, morava num apartamento na beira da praia do Arpoador, era diretor de empresa, nunca tinha pegado uma enxada na vida, não é? E de repente, eu me vi lá fazendo o meu primeiro milharal, fiz outros depois, sozinho, aprendi com os lavradores, me ensinaram como se fazia, etc. E uma tarde, talvez fosse um domingo, que eu estava sem muita ocupação, eu fui passear no meu milharal, não é? E no meio do milharal, o milharal já estava com espigas. A planta, o pé de milho, é uma planta linda, não é? Quando ela floresce, então, e dá espigas, ela é um objeto, não é um objeto, é um ser vivo de extraordinária beleza, né? E no meio do milharal, eu contemplando aquilo, o poema baixou inteiro na minha cabeça. Aquilo desceu, sabe? Isso é físico mesmo, inteiro. Eu só tive que correr para o escritório para datilografar, porque o poema estava inteiro na cabeça. Maravilhoso. Essa sua abordagem do ritmo foi perfeita, né? O ritmo ele guia o poema, né? Realmente é impressionante como isso é a forma mais pronunciada da linguagem no corpo, né? Como ela toca o corpo, como ela emana do corpo, né? Não tem uma maneira de você fazer o ritmo, não é? Eu digo, o ritmo é que me faz naquele momento. É como se eu estivesse executando uma dança, não é? Aquilo vai mexendo com todo o meu corpo e o poema acaba sendo uma expressão, né? Dessa relação. Plenitude, é um momento de plenitude, que você se sente, né, totalmente envolvido por aquilo, não é? Leonardo, o Elias Fajardo fez uma observação aqui bem legal. Ó. Meu primeiro contato com a escrita de Leonardo foi lendo o prefácio que ele escreveu para o livro Li Bai, Du Fu e Wang Wei, poemas clássicos chineses. Nele, ele menciona a teoria do sopro, a primeira função da obra de arte, segundo a teoria do sopro, é repor-se ao Criador em contato com o fluir do universo, o ritmo que daí advém, captado no abandono ao instante, circulará por toda a obra para preenchê-la de vida. Aí ele queria que você falasse da teoria do sopro. Aí eu penso que você pode falar da teoria do sopro intercalando com mais os 3 poemas. Que tal, Nuno? O que você acha? Ótimo, perfeito. Bom, eu agradeço o Elias Fajardo, que eu conheço pessoalmente, e já li os livros dele com muito interesse, acho um poeta muito interessante, e um homem superdotado, não é? Porque ele tem também romance, e tudo que ele faz tem um nível de qualidade muito bom. E agora, eu, sinceramente, este prefácio que ele cita, né, eu nem conheço, aliás, os tradutores, este prefácio me foi encomendado pela editora LPM. Eu já fiz isso, eu acho que há uns 20 anos atrás, então eu não me lembro exatamente, nem vou ter tempo agora de pesquisar no livro. Eu tenho o livro, mas não tenho. Mas, em síntese, o trecho que ele cita, eu acho que é exatamente o que eu estava tentando falar aqui com o Nuno, não é? Essa teoria do ritmo, e que pode ser o sopro também, não é? Eu acho que isso é verdade, quer dizer, uma coisa que eu experimento como verdade, assim, vivida, uma coisa que ninguém será capaz de me fazer deixar de acreditar nisso, não é? Que existe essa... E quando você está na natureza, e quando você, por exemplo, sobe montanhas, como eu tenho feito ao longo da vida, a subida de montanha, você faz um esforço incalculável para subir a 2.000 metros de altitude, não é? É um esforço muito além. Eu já comecei a subir montanha com mais de 30 anos, já não era tão jovem. Em geral, os que sobem mais são os mais jovens ainda, né? Os rapazes de 20 anos que estão no auge da potência muscular, física. Eu já comecei a subir um pouco mais velho, e sempre achando que era uma coisa além da minha capacidade, não é? Porque você caminha, às vezes, 8, 9 horas seguidas,
morro acima, e você acha que não vai aguentar. E, de repente, você descobre, sobretudo quando você está num grupo, as caminhadas mais difíceis, as escaladas mais difíceis, eu sempre fiz em grupo, porque é arriscado fazê-las sozinho, não é? E quando você descobre que você está num grupo, né, de 5, 6, 10 pessoas, os grupos às vezes são numerosos, de montanhistas, você descobre que você é parte de um organismo coletivo, né? Que você vai seguindo o ritmo daquela fila, que vai subindo, é sempre um atrás do outro, né? Então, a sua noção de personalidade, de o que eu posso, o que eu não posso, o que eu aguento, o que eu não aguento, desaparece, porque você é deglutido por aquele multiorganismo, não é? Que são 5 ou 6 ou 10 pessoas em fila, funcionando juntas. É uma coisa maravilhosa, né? Como lição também de sociabilidade. Não é? Como é bom você estar num grupo onde não há problema, né, de um para outro, porque todo mundo está com a mesma finalidade, que é chegar ao topo. Né? Todo mundo, então, dá o melhor de si para que não haja desentendimento, para que não haja desarmonia. Isso a gente entende muito bem. E aí também essa noção de sopro vital, ou de ritmo, como eu estava dizendo, não é? É encantadora, porque você sente isso, você sente de maneira física, né? Esta coisa plena, né? Esta satisfação total de estar vivo, porque você está harmoniosamente conectado ao todo, aquilo que te rodeia, aquilo que te faz no momento. Não é? Pedem-me para eu ler mais um poema, não é? Eu vou ver se tem algum poema que se aproxima um pouco disso. Assim, um poema que tivesse alguma relação com isso. Tem um poema chamado A Dia de Dilúvio, que é um poema pequenininho, que eu acho que diz tem um pouco a ver com isso. Não, eu estou achando. Eu não estou achando. Então, para variar um pouco, eu vou ler um poema em prosa, que se chama A Lenda do Lago. Dá uma variada, a gente já entra num outro capítulo, que a gente pode falar de poesia e prosa, não é? Se é que se pode. A Lenda do Lago. Existe o lago, ou seja, sua forma íntima, sua doce concavidade de cratera vazia, no topo da montanha. Mas não existe nem se vê água dentro, não se completando, portanto, nessa forma, a ideia de existir um lago no topo. Ao mesmo tempo, o que chamamos de lago, a coisa cheia, o espelho eventualmente sereno, mas de fundo insondável, não mostra, ou não mostra com a mesma pertinência, a forma que jaz por baixo. A suave elasticidade com que a terra se contraiu e abriu em depressão, enrugando nas bordas. Dir-se-ia, talvez, um lago seco? Se o foi há séculos, não há vestígios disponíveis. A grama cobre, de alto a baixo, todo o leito hipotético. Ou melhor, sobram clarões. Há veios minerais de permeio. Há cores de terra coagulada em rasgões na cobertura uniforme. Seja o que for que tenha sido, lago, cratera, obra, dir-se-ia talvez que é a forma pura.
vê-se sua envolvente intimidade, a serena ondulação do vazio que vai ao fundo e se alteia. Sente-se a rugosidade das bordas. E falta água, falta fogo dentro. Faltam substância e conceito. Dizem, porém, os anciãos que existe um lago no topo. Maravilha. Aproveitando que você falou um poema em prosa e puxou esse assunto, nós temos, por enquanto, 4 perguntas, que são 5, na verdade. Vou começar com a pergunta da Lila Maia e pedir para você fazer um link com essa questão do poema em prosa, né? Ela pergunta, Leonardo, o que não pode faltar na escrita de um poema? Então tem essa resposta mais genérica, né? Sobre, como você disse, o artefato do poema, essa ideia comum que a gente tem. Mas aí eu queria que você fizesse uma vírgula na resposta e entrasse por essa sua prática constante em alguns livros do poema em prosa. Assim, como é que você vê, como é que a poesia em prosa aparece, né? Ela surge no seu horizonte? Olha, eu, na verdade, nunca entendi muito bem a distinção entre poesia e prosa. Nunca entendi muito bem. Porque, por exemplo, você pega Virginia Woolf, Clarice Lispector, Osman Lins, que você citou, um grande escritor que você já citou hoje, ou um outro grande escritor, hoje desconhecido praticamente, Cornélio Pena, em especial seu primeiro livro, grande livro, Fronteira, lançado em 1934, aconteceu alguma coisa aqui. Não, estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo e vendo bem. Estão me ouvindo e me vendo? Ouvindo e vendo bem, tá tudo normal. Tranquilo. Não mudou nada. Não, no meu é que mudou, eu não estou vendo vocês. Talvez você tenha minimizado o Zoom. Não, eu cliquei em algum lugar aqui e que vocês sumiram. Eita. Vê na barra inferior, naquela barra inferior deve estar o símbolo do Zoom, que é uma camerazinha com um quadradinho azul em volta. Agora sim. Isso. Estou vendo o Nuno agora, vocês estão me vendo também. Vendo bem, vendo bem. Então você tinha levantado a questão de... E eu dizia, e citava esses autores, quer dizer, que são prosadores, mas, por exemplo, Fronteira, de Cornélio Pena, não sei se vocês conhecem o livro, mas ele é constituído por capítulos muito curtos. Se você pode abrir aleatoriamente o livro em qualquer página, e você vai ler uma página, uma meia página, que é um poema. O Cornélio Pena, aliás, é um escritor muito curioso, porque ele era ilustrador de jornais e xilógrafo, fazia gravura em madeira. Excelente, aliás, as gravuras dele estão hoje no acervo da Casa de Rui Barbosa. E eu pude vê-las, numa ocasião eu quis ver, fui lá e me mostraram. E ele começou a escrever já depois de, assim, bastante conhecido como desenhista e gravador, não é? E o Fronteira, que é o primeiro livro dele, para mim, é um poema magistral, um poema em blocos, né, que você pode ler. Nos contos completos de Virginia Woolf, por exemplo, que foi um livro que eu traduzi, né, os contos completos de Virginia Woolf, há um conto, está lá classificado como conto, que se intitula Azul e Verde. São 2 blocos assim, simétricos de texto, em que ela meio que define a cor azul e a cor verde. É um poema, é um completo poema, né? Então, eu acho que, talvez, essa distinção em gêneros literários seja apenas uma conversão como as outras, né? Porque, muitas vezes, lendo, eu encontrei, por exemplo, numa correspondência de escritor, numa frase de uma carta, um poema pronto, né? Eu mencionei há pouco o poema A Doçura e a Luz, que eu encontrei em Swift. Eu encontrei um poema na Batalha dos Livros de Swift, que versa sobre outro assunto, né? A guerra entre os livros da antiguidade e os livros da época moderna, a dele, a época em que ele vivia, né?
Então, eu acho o seguinte, muitas vezes eu leio um romance imenso de 500, 600 páginas e eu vou encontrar lá no meio uma ou duas frases que têm aquela força poemática que eu admiro nos textos, né? E uma das coisas que aconteceu é que eu escrevi, a maioria dos meus poemas foram escritos na máquina de escrever. Eu escrevo desde garoto, eu ganhei minha primeira máquina de escrever. Meu pai me deu muito menino ainda, né? Com 12, 13 anos eu já tinha uma máquina de escrever. E sempre fui batendo ali, de forma que eu escrevia naturalmente meus artigos de jornal, etc. Eu sempre escrevia direto na máquina. E assim passei a fazer também os poemas diretamente na máquina de escrever, coisa que eu nunca fiz no computador, aliás. Hoje eu escrevo à mão, depois passo para o computador, já não uso máquina, né? Mas durante anos e anos, eu fazia o poema na máquina, e toda hora tinha que quebrar o negócio. Na máquina de escrever, você tem que dar puxar o papel, né? Com uma alavanca, que faz o rolo rodar e o papel subir. E eu simplesmente, a partir de determinado, eu fui me esquecendo de fazer aquele gesto e deixando que a coisa se estendesse, né? Então a lauda foi ficando cheia. Eu nunca tive nenhuma preocupação teórica em relação a isso. Foi acontecendo, né? Agora, é claro que a maioria dos meus poemas em prosa, eu uso essa expressão para poder ficar mais claro o que eu estou falando, né? Eles têm um fundo narrativo sempre. E aí eu curti aquilo. É claro que não é um conto, nunca exatamente um conto, como estão os contos classificados. Mas tem alguma coisa acontecendo, você percebe que tem alguma coisa acontecendo. E eu sempre senti uma terrível incapacidade para contar histórias. Se eu soubesse contar histórias, eu teria escrito romances, porque o romance ainda permite a gente ganhar algum dinheiro, né? E sobreviver como escritor. O poeta tem que fazer sempre alguma outra macaquice para conseguir sobreviver, né? E eu não tenho essa capacidade. Eu seria incapaz de conceber um romance, pessoas, personalidades, características. Sabe? Não tenho isso. Não tenho mesmo talento para isso, né? Admiro muito, aliás, quem tem, gosto de ler romances, bons romances, sobretudo, mas não tenho a menor aptidão para isso. E, no entanto, eu escrevi alguns textos, né? Como Desdobre das Bonecas, Uma Fanase Niquitim, e outros tantos, que tem um argumento, tanto que um dos meus livros se intitula Argumentos Invisíveis, né? Não fica muito claro o que está narrando, mas sempre se percebe que há uma narrativa embutida no poema, né? É um poema narrativo. Mas eu não sei, eu não saberia muito, sabe, teorizar sobre isso. Aliás, eu não gosto muito de teorizar sobre literatura, porque eu acho o seguinte: o que eu quis, eu pensei, eu entendi como literatura, está no que eu escrevi, no que eu publiquei, né? E aí cada qual que tire as suas conclusões, porque está lá, né? Foi feito assim, e foi feito sempre com o máximo de sinceridade, quer dizer, eu sempre procurei, sabe, ser autêntico daquilo que eu estou escrevendo, nunca pensei no leitor, em fazer concessões, aquilo que eu achava que eu precisava escrever naquele momento. Ou eu digo, aliás, com mais propriedade, aquilo que naquele momento se inscrevia em mim, como se eu fosse, sabe, um mero instrumento pelo qual aquela força, aquele ritmo, aquele desejo se materializava. Leonardo, tem um poema, aliás, no Argumentos Invisíveis, que é o Sonho de Justiça, que outro dia eu estava vendo aquele julgamento, eu estava lembrando do seu poema. E você sabe, é um sonho. Eu sonhei aquilo. É exatamente por isso que se chama sonho de justiça. Aquilo foi um sonho, eu acordei no meio da madrugada. É claro que na hora de escrever, as coisas, né, podem sair do... Mas é exatamente o que eu sonhei, né, e que eu escrevi, o sonho de justiça. Tribunais, o absurdo dos tribunais, né? A loucura. A comédia dos tribunais, né? A loucura comédia dos tribunais. De homens julgando homens, né? Como se houvesse homens de estatura moral superior a outros, capazes de julgar-nos, né? Mas é isso, é a comédia da justiça. Nós temos uma pergunta do Lucas Henrique, que é o seguinte: Leonardo, em que momento você conclui que um livro está pronto? Não sei, sinceramente não sei. Talvez pelo volume. Não há nenhuma coisa assim. Não me lembro, sinceramente,
de alguma coisa que está pronto o livro, sabe? Eu acho, talvez tenha sido, quer dizer, ao longo dos livros, vários que publiquei, são, não sei, 12 ou 13 ou 15 por aí, quando eu achava que tinha um montinho de poemas, porque cada poema, para mim, eu nunca pensei muito num livro, sabe, como um todo orgânico, assim. Um montinho de poemas, né? Eles são todos mais ou menos cronologicamente próximos, né? Os poemas publicados. Quando eu achava que tinha um montinho de poemas suficiente, fazia um livro, né? Mas não tem nenhuma teoria assim mais profunda sobre o assunto. Você pode, então, talvez ler um último poema de algum livro, seria uma coisa interessante agora. Pegar algum poema que feche um livro seu. Vamos ver. Vou pegar o Vertigens agora, que eu li muito do outro. Eu vou ler um poema, então. Eu não me lembro mais em que livro está. Ele está reproduzido em Vertigens. Eu não sei de qual dos livros originais ele é, que se intitula A Poesia e a Matança dos Mosquitos. Cada poema original que escrevo à máquina contém pelo menos 2 ou 3 cadáveres de mosquitos esfregados no rolo. Isso porque escrevo muito de madrugada com a luz acesa. Antes de amanhecer, eu apago para espiar a mutação de cores. Meu editor um dia vai receber a coleção completa. Parece que Pablo Neruda colecionava, por sua vez, caramujos. Uma senhora que me visitou outro dia achou que tenho alma de artista. Como as pessoas são boas observadoras agora. Os meus cachorros latem muito de noite quando estou escrevendo. Eu acho isso muito chato, porque fico tenso. Às vezes eu penso que vai sair do mato um macacão enorme. Maravilhoso. A Luísa Polessa fez uma pergunta que abre espaço para você falar um pouco e depois ler um poema, talvez até que remita a isso, sobre uma relação mais direta entre a experiência do poeta, a experiência pessoal do poeta e o poema, né? Ela pergunta: alguma experiência de sua vida ficou fora do registro poético? E aí eu complementaria: qual é essa relação, né, entre a experiência direta do poeta e a feitura do poema? Bom, é claro que eu às vezes digo, é uma butada, mas eu acho que há alguma verdade nisso, que os meus melhores poemas nunca foram escritos. Ou seja, é que antes do poema, eu sempre vivi algo que eu diria, um estado poético, um estado de elevação poética, um estado, sabe, de contentamento muito grande com o fato de estar vivo, algo assim, sempre jogando para o alto, né? Como se eu estivesse meio que liberto das minhas limitações e como se todos os meus potenciais estivessem florescendo naquele momento, naquele instante, né? Um instante maravilhoso, talvez o máximo de plenitude que eu já vivi, né? Então, os melhores poemas não foram escritos, porque esses momentos, às vezes, são tão maravilhosos, tão poéticos, que você não sente necessidade de escrever, né? Você se conforma em que aquilo é algo que só você mesmo vai viver, né? E que talvez isso esteja contribuindo para que você se torne uma pessoa de convívio mais agradável entre os demais. Mas você não sente necessidade de passar para o papel, né? Você já está numa plenitude. Por exemplo, eu nunca escrevi um poema no alto da montanha. Os poemas que dizem respeito às caminhadas foram escritos na volta para casa, né? Porque lá, na hora da plenitude de estar, por exemplo, dormindo à noite, perto das estrelas, todas acesas na sua cara, e você, sabe,
fora da barraca, deitado em cima de uma pedra, né? Com aquele céu estrelado, chapado contra você, não há como escrever isso. Né? É uma coisa tão extraordinária, sobretudo para a pessoa que tinha os condicionamentos que eu tinha, né? Até os 30 anos, fui um homem de gabinetes, trabalhando em jornal, em editora, em redações, enfim, e convivendo muito intensamente em bares, restaurantes, espetáculos, e, de repente, neste estado de absoluta solidão, no alto de uma montanha, a mais de 2.000 metros de altitude, quer dizer, uma coisa tão fora do comum, tão extraordinária, que eu nunca assisti a necessidade de passar papel. Né? Agora, outros momentos, eu iria ler talvez um poema intitulado... que é um poema que descreve um fato do cotidiano, se intitula O Observador Observado. Né? É um fato muito comum no sítio. Né? De repente, um animal aparece à minha frente, um animal do mato, e a gente tenta estabelecer contato, porque nem todo animal foge imediatamente assim que ele vê o ser humano. Né? Eles têm uma percepção, instintos tão aguçados que parece que eles percebem imediatamente as suas intenções. Se você vem com intenção de persegui-lo, de matá-lo, de fazer mal, né? Ou se você vem apenas com intenção de se comunicar. E este poema foi escrito justamente a partir de um encontro, né, entre o poeta e um ser de outra espécie, um ser animal de outra espécie. Porque houve realmente uma transmissão de energia. É claro que a linguagem nos limita, não é? Nós não temos condição de conversar com um lagarto, ou com um coati, ou com uma capivara, né? Mas uma transmissão de energia é perfeitamente possível, e este poema tenta descrever isso. Intitula-se O Observador Observado. Quando eu me largo, porque achei no animal que observo atentamente um objeto mais interessante de estudo do que eu e minhas mazelas ou imoderadas alegrias. E largando de lado, no processo, todo e qualquer vestígio de quem sou, lembranças, compromissos ou datas, ou dores que ainda ficam doendo, quando hirto, parado, concentrado, para não assustá-lo, com um animal me confundo, já sem saber a qual dos dois pertence à consciência de mim. Qualquer coisa maior se estabelece nesta ausência de distinção entre nós. A glória, a beleza, o alívio, coesão impessoal da matéria, a eternidade. Maravilha. Leonardo, eu vou voltar um pouquinho no assunto, só por conta de uma pergunta eu não quis interromper a sua fala, naquele momento que o seu raciocínio estava tão encadeado, mas a Jéssica Ziegler levantou uma questão. Ela disse: se for possível, gostaria de ouvir do Freud sobre esse sentimento de ritmo na tradução dele dos contos completos de Virginia Woolf, uma autora tão conhecedora e íntima do ritmo. Gostaria de saber quais foram os principais desafios para ele na tradução dela. É uma boa pergunta. Agora, como você viu, não tem receita para isso, não é? Porque na hora, mas de fato é bem colocado, porque é justamente uma dessas autoras que eu coloco no limite entre prosa e poesia, não é? O poema, aliás, o conto que eu citei, Azul e Verde, que ela certamente conhece, leu nos contos completos, você não sabe se aquele é poema ou se aquilo é ficção, né? É um texto, né? É um texto literário fortíssimo, belíssimo, mas a Virginia é um caso muito... E não só nos contos completos. Eu também traduzi dela um volumaço, deve ter umas 600 páginas, de ensaios, que foi uma coisa que ela fez muito, desde os 20 anos de idade até poucos dias antes de morrer. Não é? Este livro se intitula O Valor do Riso, é o título de um dos ensaios de juventude.
É um livro que eu organizei, quer dizer, eu li todos os ensaios, a edição original são 6 volumaços de 600 páginas cada um. Eu li todos os ensaios, dos quais eu selecionei lá uns 50 ou 60 ensaios que compõem este livro, Valor do Riso. E também na prosa, que é essa prosa, digamos, jornalística, né? Eram textos que ela escrevia para publicar em jornais e revistas. Às vezes resenhas, às vezes um tema que ela fazia um ensaio em torno dele. Mas mesmo esses textos, digamos, mais utilitários, menos criativos, esta noção do ritmo, tanto que o que ela escrevia, qualquer ensaio dela é completamente diferente do que se fazia na época, né? Porque ela é levada justamente o tempo todo por esta noção de um ritmo literário, que é a coisa mais importante na obra dela, né? E claro que nos contos, a cada passo, eu tinha que me virar pelo avesso, porque não bastava, né? Há contos, talvez a maioria dos contos publicados do mundo, e você traduz o sentido e acabou-se, aquilo vai embora. No caso dela, não, tinha que ser, não é, frase a frase, tentando verificar, às vezes, verificando como ela fazia, quer dizer, um dos exemplos mais óbvios, não é? A literação, como ela faz uma frase toda aliterada, não é? E ao passar isso para o português, ele diz, como é que eu vou manter essa marcação que tem aqui, uma consoante repetida várias vezes em diferentes palavras? Então, num caso como esse, quando era impossível usar a mesma consoante, não é? Eu tentava fazer, se a literação fosse em M, no original, eu tentava fazer em N ou em outra consoante, né, em português, mas mantendo para que o leitor brasileiro possa sentir, não é, como é a composição do texto dela, né? É composto sempre com a noção de ritmo muito forte, muito presente. Uma coisa curiosa que me ocorre, que eu traduzi também do Shelley, um poeta que eu gosto muito, o Shelley, eu traduzi o último poema dele, O Triunfo da Vida, Triumph of Life, que ele deixou inacabado. Ele morreu com 30 anos, afogado, na Itália, e ele estava compondo este poema, que tem, se não me engano, 540 versos, em torno de 500 versos, e é composto em tercetos, não é? Na terça rima de Petrarca e de Dante. Né? É uma espécie de resposta aos triunfos, ao triunfo da morte de Petrarca, não é? O triunfo da vida, e de Shelley. E ele deixou este poema inacabado, provavelmente ia ter muito mais de 500 versos, ele ia continuar e fazer uma obra bem maior. Eu traduzi a parte existente, né? E é curioso porque há tercetos em que ele deixou um buraco no meio do verso. Ele botou a rima lá no final, né? Mas ficou claro, ele não sabia ainda o verso que ele ia escrever. Mas ele já fez a rima, né? Rimando com o primeiro verso, o terceiro, ele fez o terceiro verso. Já a palavra que ele queria que fosse rimar com aquela, está anotado. E eu, para traduzir isso, me dizer, mas o que deixar naturalmente claro e tentar criar um ritmo de leitura, né, em que a pessoa ali meio como se caísse numa poça, num buraco, caiu num buraco. Né? E aí imagine, porque é um poema inacabado, né? Caiu no buraco. É interessante isso, porque dá a noção do processo de escrita dele, né? Deixou uma marca do processo, né? Ele era obrigado a rimar, ele não é? Nos meus poemas, as rimas acontecem aleatoriamente, às vezes rima à esquerda, rima em diagonal, né? Rima no interior de um verso, mas no tempo dele não, tinha que estar a rima lá na extrema direita. Então ele marcava a rima e ainda não sabia como é que ia resolver. E buscava o sentido ali, naquilo. Buscava o sentido. Ricardo, eu tenho esse livro da Virginia Woolf, que você é maravilhoso, e tem crônicas em que ela fala do ritmo dos músicos. Isso, o ritmo, comparando ao compasso da respiração e do coração. É uma coisa assim, o livro é... O Valor do Riso, né? O Valor do Riso, uma coisa linda, uma coisa linda. E você sabe que foi pena, porque este livro, a editora levou uns 5 a 7 anos, foi uma sugestão minha, né?
para publicá-lo, contratar efetivamente a organização e tradução do volume comigo. Porque eles esperaram a Virginia Woolf entrar em domínio público, o que só aconteceu em 2012, se não me engano, né? Ela morreu em 41, ano em que eu nasci. Mas aí, quando ela entrou em domínio público, imediatamente eles me acionaram, vamos fazer o livro, etc. Só que aí comecei a fazer o livro e a editora encerrou as suas atividades, o livro foi lançado, foi um dos últimos lançamentos da COSAC. E logo a editora fechou as portas. O livro não teve a repercussão que merece, não é? Eu espero que alguém queira reeditá-lo na íntegra, porque é um livro maravilhoso, me deu um trabalho monumental, mas eu fiz com imenso prazer, e eu acho o livro tão importante quanto dos contos completos, né? Porque os ensaios dela são maravilhosos, né? A mentalidade dela é atual hoje, faz pleno sentido hoje, né? Então, tá bom. Você citou a Clarice, né? Foi publicado como crônica no Jornal do Brasil um texto chamado A Quinta História, onde ela descreve as formas, ou seja, os modos como ela mata baratas, né? Que é um tema que ela também. Ela recria a mesma cena, ela reconta a mesma história, que vai ficando cada vez a mesma história com versões mais alucinantes. E a última é a pura alucinação. E eu realmente, para mim, aquilo é um poema. É um poema, não tem distinção entre a Clarice, aquilo e um poema. Como pessoa, ela era um poema. Eu a conheci pessoalmente. Era uma mulher linda, extraordinária, de uma elegância, sabe, ritmada, muito linda. É uma poeta. Esta coisa é um exemplo, né, de uma pessoa que... Eu acho, aquilo que eu falei antes, eu acho, sabe? A gente tem coisas que a gente não pode especificar muito bem. Isso é romance, isso é conto, isso é novela, né? Isso é poesia. Tudo é texto, né? A gente tem que se abrir para isso. O texto, como eu falei, pode ser um trecho de uma carta, né? E que tem uma força de poesia, né? E a prosa dela é um aprendizado, né? Para poetas também, né? Mergulhar na prosa de Clarice é um aprendizado para poetas. Eu aprendi muito, acho que lendo detidamente a Clarice, entendendo as pausas, o ritmo, a respiração. Mas Leonardo, nós estamos, infelizmente, chegando ao final, né? Queríamos passar o resto do dia aqui, com todo mundo comentando que queria passar o resto da tarde, mas existe um limite do Zoom que nos obriga, infelizmente, muito infelizmente, a terminar. Então, eu queria pedir para você, primeiro, agradecer muito a você, né? E externar aqui meu prazer ter tido essa conversa com você e Suzana, assim, uma alegria profunda, era uma vontade minha conversar contigo. Graças a Suzana e o Instituto isso está aqui podendo se concretizar e isso sendo, né, todo mundo podendo conversar também contigo, fazendo perguntas, maravilhoso. Então, eu queria pedir para você falar 2 poemas para a gente encerrar e imediatamente, após sua leitura, eu vou passar para a Suzana fazer aí o fechamento, a sua fala final dela e o fechamento do evento. Então, eu vou ler um poema que me toca particularmente, porque foi escrito no dia seguinte ao evento que é narrado, né? Uma visita inesperada de amigos, com os quais nós armamos uma fogueira e brincamos em torno da fogueira no sítio. Por isso se intitula o poema A Fogueira dos Amigos. Eu ofereço a vocês todos, que agora já são meus amigos também, a Suzana de longa data, né? Nos conhecemos de muitos e muitos anos, e eu queria aproveitar também para mandar um beijo, porque apareceu aqui o nome da Solange Padilha, uma querida amiga também de muitos anos, que eu não vejo há muito tempo, e eu vi que ela está aí acompanhando. Então, mando um beijo em particular para Solange Padilha, uma figura maravilhosa, uma mulher extraordinária, originalíssima. E aí, então, a Fogueira dos Amigos vai dedicada a todos vocês. Tantos anos depois, velhos amigos celebram, ao redor da fogueira, o reencontro. Conversando como sempre. Rindo um pouco de tudo, mas com espaço para todos. Todas as opiniões convergindo para o ponto unificador de harmonia que se cristalizou entre eles.
Nem parece que estão passando horas, nem que o rio do tempo embranqueceu seus cabelos. Não parece haver separação nem partes, nem vontades opostas no bailado dos seus gestos solícitos. É a fumaça rendilhada nos corpos que delineia as atitudes comuns, todas enlaçando, formando a mesma figura, expressiva e compacta, de sombra e luz. A alegria da simpatia que os irmana é uma oferenda à alma do universo. O ato de estar neste conjunto, em sintonia com a pureza dos recortes, é a glória da espécie. Acabou. Mais eu tô com um aqui para pedir para você ler. Posso? Pode? Maluco cantando nas montanhas. Sei que você ama esse poema. E eu amo mais que você. Eu amo esse poema. Deixa eu ver se eu tenho que ir pelo índice aqui, que eu não sei onde é que é. Página 253. De Vertigens? Do Vertigens. 253? E no meu, pelo menos, é. Não, eles são iguais. Nunca houve reedição desse. 250. Pois é, tem que ter reedição de tudo. Não, mas vai sair o livro da 34, que vem aí, é tudo. Vai ser obra completa. É obra completa, é poesia completa, que é o título. A Solange Padilha está se manifestando aí, ó. Que ela entrou agora. Pois então, este poema é mais um dos exemplos, eu dei dos apotegmas dos padres do deserto, não é? Este é mais um dos exemplos de coisas da tradição literária das quais eu me apropriei muitas vezes. Né? Uma ocasião eu imaginei fazer um livro chamado, não fiz, Poesia Reciclada, que seria justamente, né, poemas alheios de diferentes línguas, porque eu leio em várias línguas, e leio poesia em várias línguas há muitos anos, né, e coisas que eu gostaria, sabe, de passar para o português. Acabou que só tem os clones no inglês, que são 15 ou 16 poemas só, porque sempre traduzindo para ganhar a minha vida, né? Nunca tive disponibilidade para fazer essa coisa. Mas porque eu acho o seguinte, no repertório mundial da poesia, da literatura em geral, né? Há tanta coisa maravilhosa que já foi escrita, né, que já foi dita, que a gente pode reaproveitar, relembrar, trazer para o momento presente. Né? Há uma fase do André Gide, que sempre me fez a cabeça, em que ele perguntava a ele sobre a necessidade de escrever, e ele responde da seguinte forma, ele disse, todas as coisas já estão ditas, mas como ninguém escuta, é preciso recomeçar sempre. Esse é o trabalho do poeta, né? Cada vez mais. Né? Se fôssemos escutados amplamente na sociedade, a vida talvez fosse mais bonita do que é no seu dia a dia. Né? Então, nós temos que continuar insistindo, porque é preciso que as pessoas ouçam a beleza que há na vida. Né? E os poetas são os que melhor expressam isso. Então, eu vou ler Maluco Cantando nas Montanhas, que, como eu dizia, é uma dessas instâncias em que eu reaproveitei material antigo, porque o poema é baseado, eu não posso chamar de tradução, porque o meu chinês não dá para ler senão alguns poucos caracteres. Então, me baseei em traduções para o inglês e para o francês do mesmo poema e fiz a minha versão. Por isso eu digo que é baseado em Po Shui, ou Bai Jui, como se fala hoje, o poeta chinês que viveu entre 772 e 846 da era cristã, ou seja, de uma época correspondente à Idade Média Europeia. Né? E o poema diz assim, todo mundo nesse mundo tem a sua fraqueza. A minha é escrever poesia. Libertei-me de 1000 laços mundanos, mas essa enfermidade nunca passou. Se vejo uma paisagem bonita, se encontro algum amigo querido, recito versos em voz alta, contente como se um Deus cruzasse em meu caminho.
Desde o dia que me baniram aqui para Yunyan, metade do meu tempo vivi aqui nas montanhas. Às vezes, quando acaba um poema, subo pela estrada sozinho até a ponta do leste. Nos penhascos que estão brancos me inclino. Puxo com as mãos um galho verde de cássia. Vales e montanhas se espantam com meu louco cantar. Passarinhos e macacos acorrem para me espiar. Eu que, temendo me tornar para o mundo motivo de chacota, tinha escolhido esse lugar aonde os homens não vêm. E aí está, o maluco das montanhas. Que maravilha! Muito obrigado a vocês por todo esse carinho, por toda essa disposição de me ouvir, de me aturar. Fico muito contente. Leonardo, que maravilha, Leonardo, te ouvir. E acho que todo mundo, ninguém está querendo sair daqui, não. Mas eu estava falando para o Nuno agora pelo chat, né? Com medo que o Zoom nos corte. Já aconteceu do Zoom cortar e fica aquela coisa de suspense. Né? Acho que já foi maravilhoso, mas foi muito gratificante para mim também estar com vocês e vamos em frente. E então, eu queria terminar agradecendo muitíssimo a você, muitíssimo ao Nuno e a Malar Margens, essa parceria maravilhosa, não é? A Amanda Vital, que está aqui conosco, os poetas que estão aqui, temos muitos poetas aqui presentes, né? Nora Fortuna. Eu não vou falar nome, porque eu estou vendo tantos poetas aqui, e aí falo um, eu não vou falar o resto. Tá? Não vou. Então, a Solange Padilha, que está aqui também, né? Muita gente. Então, queria dizer para vocês que mês que vem o concerto inaugura, né, o seu momento internacional, tá? A gente vai começar a trazer aqui poetas, tá? E já está confirmada aqui a presença da poeta portuguesa Maria do Rosário Pedreira, e estamos ainda por confirmar o Zeto Gonçalves, mas a Maria do Rosário Pedreira, que é uma grande poeta, uma belíssima poeta, estará aqui conosco, então fiquem atentos, tá? Para o nosso próprio dia 29 de maio, último sábado sempre do mês. Tá? Obrigada, gente. Se quiserem abrir o microfone, aí depois o Zoom manda embora mesmo, aí todo mundo sai sem problema. Tá? Se quiserem abrir aí, a gente já, quem quiser falar, enfim. Agora é bagunça, tá? Maravilhosa tarde, maravilhosa tarde. Obrigado a todo mundo. Eu posso sair, né?